Como a mídia pode manipular dizendo somente a verdade e como você pode se proteger desse tipo de manipulação que pode ser cometida por qualquer pessoa mal intencionada, como por exemplo, pessoas perversas dentro de um relacionamento que acabam cometendo abuso psicológico ou abuso emocional. Eu li ontem essa matéria, que eu vi que tem vários criadores de conteúdo falando sobre ela, do caso de um sujeito que estava fazendo uma dieta carnívora e junto dessa dieta, baseada num alto consumo de carne, principalmente carne vermelha, ele também estava consumindo muita gordura, como por exemplo tabletes de manteiga que ele comia como lanche da tarde. Então, junto da carne vermelha, ele acrescentava também uma grande quantidade de gordura. Isso estava dentro do suposto protocolo dele. E em decorrência disso, ou enfim, né, após iniciar esse procedimento, ele desenvolveu assim um aumento significativo do colesterol dele, de modo que o colesterol chegou a criar uma condição que é quando as moléculas de colesterol saem, né, atravessam os vasos sanguíneos e se alojam na camada abaixo da pele, formando tipo nódulos de gordura mesmo. Então, esse caso ele pode ser debatido de várias formas. Então, por exemplo, alguém que quisesse ser favorável à dieta carnívora e quisesse pegar partes dessa informação para para induzir, por exemplo, a uma propaganda em defesa da dieta carnívora, poderia dizer, por exemplo, olha, a própria revista que citou aqui a matéria diz que apesar do aumento de colesterol, apesar da consequência indesejada, o sujeito emagreceu. Então, primeiro, ele emagreceu, isso é um fato. Segundo, ele está vivo, não teve infarto, não teve nada. Então, quer dizer, seria possível apresentar essas informações e sugerir, por exemplo, que o aumento de colesterol nem é tão nocivo assim, que o consumo de carnes com alta quantidade de gordura pode até ajudar no emagrecimento, etc. Né? Pessoas poderiam usar esse argumento. Agora, uma outra possibilidade seria apresentar somente as informações negativas. Veja, o consumo de carne vermelha junto de gordura saturada é tão nocivo que esse sujeito teve uma condição rara que precisaria de muitos anos se alimentando errado até que ele fosse desenvolver. Mas bastou uma dieta carnívora por algumas semanas, junto de um aumento significativo do consumo de gordura, que ele já chegou nesse nível, assim. Então, isso também seria parte da verdade. A questão é, existe um viés chamado viés de enquadramento, que é quando você pega todo um cenário e você enquadra a sua atenção apenas em uma parte daquele fenômeno. E a depender de onde você faz esse enquadramento, você pode ter uma visão positiva, negativa, neutra, mas nunca, quando você está sendo influenciado pelo enquadramento, você nunca tem a visão tão realista quanto seria ter uma visão completa. Então, em resumo, como que as pessoas manipulam, como que a mídia manipula, como que as pessoas manipuladoras abusam desse enquadramento? Elas pegam a informação, te apresentam de uma perspectiva e omitem deliberadamente certos dados. A gente tem que prender todo mundo que faz isso, tem que acabar com redes sociais e tudo, tem que acabar com a disseminação de informações incompletas? Na minha opinião, não. Mas nós que consumimos a informação temos que lembrar, bom, isso que a pessoa está me falando, primeiro, é uma hipótese. Poderá ser verdade, poderá não ser. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, mesmo que essa hipótese esteja correta, essa hipótese não descreve todo o universo o tempo todo. Então, existem mais informações do que essas que eu estou conhecendo. Então, a gente tem que fazer uma outra pergunta. Será que as informações que eu desconheço mudam o meu entendimento sobre o caso? Ou as informações que eu desconheço são neutras e insignificantes? Quase nunca é a segunda opinião, é a segunda opção. Quase nunca uma informação que você até então não tinha, você recebe ela de forma simplificada e ela já descreve tudo de forma completa. Então, sempre é necessário colecionar mais informações, ampliar o seu entendimento, questionar, ver quais informações são coerentes, quais não são, quais sobrevivem a testagens de hipóteses e ao confrontamento de ideias. Tudo isso é importante. Portanto, sempre que uma pessoa em um relacionamento começa a te acusar de alguma coisa, começa a inferir certos adjetivos, começa a sugerir que você está causando um grande sofrimento na vida dela e tudo, considere que ela pode estar falando a verdade, mas considere que ela pode não estar falando toda a verdade e que ela pode não estar falando toda a verdade sempre. Considere que existem mais coisas do que aquilo que te é apresentado.
Aprenda a questionar as informações, aprenda a considerar as informações meras hipóteses e que não há problema algum em adotar um certo ceticismo. Questione, busque informações mais confiáveis, tanto com relação às informações que são apresentadas por pessoas, por terceiros, quanto em relação àquelas que o seu pensamento produz. Eu já tenho um vídeo falando sobre isso, inclusive, com relação à hipocondria, vou deixar o vídeo aqui recomendado. A hipocondria, por exemplo, é um conjunto de pensamentos produzidos pela ansiedade que faz a gente distorcer a realidade de tal forma ao ponto que a gente consegue acreditar em coisas que não fariam o menor sentido. Então, apenas uma reflexão, pegando aqui esse caso, que eu nem estou dando a minha opinião sobre dieta carnívora ou não, até que ponto isso pode ser verdade ou não. Apenas resolvi usar essa polêmica aqui para lembrar, nem sempre uma informação que está razoavelmente correta, ela tem que ser generalizada e tomada como uma regra. Ela pode ser uma exceção ou ela pode ser algo comum, porém, que dependendo da perspectiva e dependendo do cenário, isso muda um pouco o contexto. Então, só uma reflexão sobre isso. Mas quero saber a opinião de vocês, não sobre dieta carnívora, porque aqui eu nem teria competência para isso, mas sobre a forma que informações são apresentadas. Alguém aqui já foi vítima de alguma manipulação? Alguém aqui já consegue identificar isso? Tem interesse por mais informações como essas? Por favor, deixem nos comentários que eu, como sempre, interajo com vocês. Muito obrigado pela atenção.